Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Nós estamos abrindo a nossa reunião ao vivo, que vai ficar registrada para acessos futuros no YouTube. Hoje nós temos mais uma aula do nosso Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, utilizando o Guia para Estudo da Doutrina Espírita. Hoje nós estamos na aula, ou capítulo 32, Escolha das Provas pelo Espírito. E hoje nós teremos o João Luiz apresentando este capítulo. Vamos iniciar com a nossa prece, para em seguida passar a palavra ao João Luiz. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, aqueles que estavam ainda acessando enquanto falávamos. Elevemos o nosso pensamento a Jesus em oração. Mestre querido, eis-nos aqui, reunidos em teu nome, em nome de Deus, agradecidos imensamente pela oportunidade que o Senhor nos enseja, que possamos tirar o máximo de proveito desses estudos que vêm completando as nossas noites de segunda-feira, particularmente na noite de hoje, que possamos aprender um pouco mais para podermos vivenciar esses ensinamentos na nossa vida, valorizando a nossa reencarnação. Que os bons espíritos estejam conosco, os benfeitores amigos das nossas casas espíritas e os nossos guias espirituais. Que o João Luiz esteja envolvido nas melhores vibrações de saúde e lucidez, para que possa, mais uma vez, nos orientar, nos ensinar, trazendo a doutrina espírita para bem perto de nós. Fica conosco, Jesus querido, e permita que possamos iniciar agora o nosso estudo, em teu nome e em nome de Deus. João, você tem a palavra, a Alessandra vai ficar no chat, e aí lembrando que vocês podem colocar as suas perguntas já a partir de agora no chat, para que sejam expostas ao final. Boa noite a todos. Já avançamos até o capítulo 32 do Guia para Estudo da Doutrina Espírita, e até aqui nós já abordamos várias vezes a questão da reencarnação. Já tivemos um capítulo falando sobre o espírito na erraticidade, que foi muito bem conduzido e que nos deixou muito claro o assunto. E no capítulo de hoje nós teremos, vamos fazer uma revisão do assunto que já foi estudado sobre a questão da erraticidade. Primeiramente, deixa eu me situar aqui com relação ao finalização desse compartilhamento. Nós já tínhamos apresentado a nossa bibliografia, Livro dos Espíritos Evangelhos segundo o Espiritismo, e fizemos um texto resumido, relembrando que erraticidade é o estado dos espíritos errantes ou erráticos, isto é, não encarnados durante o intervalo de suas existências corpóreas. E para que fique tudo muito bem claro, nós buscamos, na introdução 6 do Livro dos Espíritos, esses textos de Kardec que definem, que falam de reencarnação, que definem o mundo espiritual e o mundo material. Então, Kardec diz lá assim:
O mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, preexistente, sobrevivente a tudo. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. E o mundo corporal é secundário, poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que, por isso, se alterasse a essência do mundo espírita. E ele diz: os seres materiais constituem o mundo visível, ou corpóreo, e os imateriais, o mundo invisível, ou espírita, isto é, dos espíritos. Então, nós vemos o quê? Que no mundo espiritual, nós estamos na erraticidade. E quando estamos reencarnados, é porque saímos do mundo normal primitivo, que sobrevive a tudo, para a experiência no mundo físico. E a reencarnação é uma lei de Deus. Está em vigor em todo o universo e é de toda a eternidade. Está no curso da evolução do espírito, está no curso do nosso progresso. A lei da reencarnação é que faculta ao espírito um progresso mais rápido, porque ele vem aprender a dominar a matéria e, com isso, crescer espiritualmente. Então, Deus nos impõe a reencarnação com o fim de fazermos chegar à perfeição mais depressa, porque, segundo os textos que Kardec nos legou, nós podemos viver sem o mundo material. Ele foi criado para alavancar esse progresso espiritual de todos nós. E no curso do progresso dos espíritos, eles passam por provas, expiações e cumprem missões. Então, o mundo material é secundário, o mundo espiritual é o principal, e, à medida que nós reencarnamos, nós o fazemos para evoluir. E nesse processo evolutivo, quando nós não sabemos escolher o caminho, nós passamos por provas e expiações que poderíamos não precisar passar como passamos. Né? Então, o tempo de uma reencarnação e outra, diz ele, varia ao infinito. Tudo isso mais à frente nós vamos conectar. Algumas vezes nós reencarnamos imediatamente. De ordinário, diz ele, só reencarna depois de intervalos mais ou menos longos. O tempo entre uma reencarnação e outra pode durar desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo, porque Deus criou a lei da reencarnação, criou o mundo material para que nós estivéssemos estagiando nele e depois retornando ao mundo espiritual, voltando à erraticidade. Na questão 225, Kardec pergunta, então, a erraticidade é por si só um sinal de inferioridade dos espíritos? A erraticidade, responderam os espíritos, define o período que o espírito permanece no mundo espiritual entre uma reencarnação e outra. Não é sinal de inferioridade. É o período em que o espírito está fora do campo material. Então, ele vai e continua dizendo, há espíritos errantes de todos os graus. No tocante às qualidades íntimas dos espíritos, são de diferentes ordens ou graus. A reencarnação é um estado transitório. O espírito, quando desencarnado, se acha no mundo normal, em seu estado normal, liberto dos laços que o prende à matéria. E quando nós estamos reencarnados, nós temos três coisas, somos seres trinários. Primeiro, o corpo, ou ser material, análogo aos animais, animado pelo mesmo princípio vital. O segundo, a alma, ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. O terceiro, o laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Está exatamente assim na introdução 6 do Livro dos Espíritos. Nós poderíamos começar dizendo que o espírito, o alma, é o ser imaterial, que o perispírito é o intermediário, que o corpo físico é o
que nós temos aqui quando estamos encarnados. Então, a ordem dos fatores não altera. Essa revisão para que a gente possa prosseguir até chegar lá na escolha das provas. Então, resumindo isso aí, está assim. Os espíritos errantes estão sempre em busca de progresso, estudam e procuram elevar-se. Os encarnados nem sempre se preocupam com a libertação das paixões más. Os espíritos que já conquistaram um certo grau de evolução trazem as ideias inatas do bem e do belo e se esforçam mais para vencerem as más tendências. Os espíritos inferiores, revestidos do corpo carnal, conservam as paixões, as más tendências, e se comprometem retornando ao mundo espiritual com grandes dificuldades. Então, considerando tudo isso, considerando que a reencarnação apressa o nosso progresso, que nos possibilita entrar em contato com as lutas que nos aprimoram, como espíritos a caminho da perfeição, temos que considerar que a nossa conduta, já por si só, é capaz de definir nossas provas e expiações na vida futura, no plano físico. Então, nós estamos reencarnados, estejam lá os espíritos encarnados, todos esses aspectos estão vinculados ao nosso estado, à nossa situação, ao que nós fizemos ou ao que nós estamos fazendo. Sendo que os espíritos errantes, eles não estão inativos, a não ser aqueles que faliram estrondorosamente e estão em situações de totalmente inoperância no mundo espiritual. Mas aqueles que já estão lúcidos, que sabem que estão desencarnados, eles estão buscando progresso, estudando, procurando se elevar. E que, num determinado momento, como nós vamos ver no transcurso do estudo, eles vão achar a necessidade, sentir a necessidade de reencarnar. Pois bem. Questão 258, nós temos o início desse item da escolha das provas. E o Kardec pergunta, quando na erraticidade, antes de começar a nova existência corporal, tem um espírito consciência, previsão do que lhe sucederá no curso da sua vida terrena? Observe que Kardec continua usando o termo erraticidade. Ele poderia ser, quando desencarnado, antes de começar a nova existência corporal, mas ele usa o termo erraticidade. Então, erraticidade é sinônimo de estar desencarnado, de estar no mundo principal. Resposta. Ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, que nós começamos a analisar. Quando ele está lá, e antes de começar uma nova existência corporal que ele pode desejar, que ele pode ter o livre-arbítrio, pode ter o direito de escolher quando, pode ter o direito de escolher como, e pode ter que reencarnar compulsoriamente. Então, todo esse aspecto virá. O fato é que, quando ele está lúcido e tem o direito de escolher, ele escolhe um gênero de provas. Isso é muito importante. Ele escolhe o gênero de provas, porque há de passar. Nunca se esqueçam disso. Ele tem o livre-arbítrio de escolher. Mas você diz assim, será que sempre ele usa o livre-arbítrio na sua plenitude? Vamos ver. No 399, eu dei um salto lá na frente, nem está no nosso estudo de hoje, diz assim, sendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas do passado e, ao mesmo tempo, provas com vistas ao futuro, seguir-se-á que, da natureza de tais vicissitudes, se possa inferir de que gênero foi a existência anterior? De que gênero foi a existência anterior? Os espíritos responderam assim,
Muito a miúde, é isso possível, pois que cada um é punido naquilo por onde pecou. Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas constituem indício mais seguro, visto que as provas por que passa o espírito são determinadas tanto pelo que respeita ao passado, quanto pelo que toca ao futuro. Então, nós, ao retornarmos ao mundo físico, nós vamos passar por vicissitudes, por expiações, que são provas que nós temos que passar. E por elas nós podemos analisar o que nós fizemos no passado. Lá no mundo espiritual, nós sabemos o que nós fizemos. Nós lembramos do que fizemos. Nós pedimos para passar por certas provas e escolhemos o gênero de prova. Na letra A do 258, não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Aí a resposta é assim: nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Então, não acontece nada no universo sem que seja o cumprimento das leis divinas. Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Nada lhe estorva o futuro. Então, o espírito não é constrangido, no sentido assim de não poder usar o livre-arbítrio, porque as leis são automáticas. As leis divinas são automáticas. Então, a liberdade de escolher, ela existe. Quer o espírito esteja numa situação de alienação ou não. Então, onde foi que ele fez essa escolha? Sigamos. Abertos se lhes acham, sim, o caminho do bem como do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe a consolação de que nem tudo se lhe acabou, e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Abertos se lhes acham, assim, os caminhos do bem como do mal. Então, se ele escolhe e vai sucumbir, ele tem a consolação de que vai poder recomeçar, que ele vai ter oportunidades futuras. E a liberdade continua. Então, eu fui lá no André Luiz, no estudo, no livro, no estudo da doutrina, e ele tem essa frase: você tem a liberdade de escolha no caminho da evolução. A lei de liberdade, ela é uma lei importantíssima, embora a gente tenha que entender que não existe a liberdade total, absoluta, sempre para qualquer um de nós, porque nós estamos todos entrelaçados. Nós vivemos interdependentes. Então, quando eu uso o meu livre-arbítrio, eu tenho sempre que entender que a minha liberdade começa quando acaba a sua. A sua começa quando acaba a minha. E todos nós estamos em curso na lei divina. Na 259, continua o raciocínio. Do fato de pertencer ao espírito a escolha do gênero de provas de que devo sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e escolhemos? Todas não. Porque não escolhestes as previstas. Não escolheste previsto tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhesse apenas o gênero de provações. Então, eu disse, não esqueçam a palavra gênero de escolha, gênero de provação. As particularidades são a consequência da posição em que vos achais, e muitas vezes das vossas próprias ações. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamente se expunha,
Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Então, aqui a gente já pode tornar mais elástico o raciocínio. Eu escolho o gênero de provas, mas quando eu aporto aqui, começo a usar o livre-arbítrio, eu vou viver em função daquilo que eu escolher, dos atalhos que eu pegar, e tudo aquilo que eu decidir por mim mesmo. Embora, com certeza, todos nós saibamos que para que esse gênero de provas ele seja cumprido dentro dos parâmetros corretos, os mentores espirituais estão nos acompanhando e nos colocando sempre sobre os trilhos rígidos que nos fazem alcançar mais depressa os objetivos. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinado desprezo. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que se lhe depararão, mas ignora se verificará este ou aquele evento. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas. Previstos só são os fatos principais, os que influem no destino. Eu nasci para um determinado objetivo. Nasci para, vamos imaginar, reencarnei para enfrentar os problemas que todos nós enfrentamos, mas tinha um objetivo: chegar aos arraiais do Consolador, me engajar nas fileiras do Consolador prometido por Jesus. E eu cheguei, estou nas fileiras do Consolador. Tenho minha vida comum, como todo mundo tem, vocês têm a vida comum. Mas eu tenho como gênero de prova me manter no estudo e na divulgação do Espiritismo, seguindo o máximo possível a pureza da doutrina, o Evangelho, na sua expressão mais pura possível, para ser um vencedor na reencarnação. Mas se eu me distrair e deixar que tudo em volta possa me atrair para certos prazeres, para certos caminhos, desses caminhos, eu vou fazer com que aconteçam fatos que vão perturbar essa minha caminhada, que poderia ser quase em linha reta. Então, vai depender de uma palavra muito interessante, que a gente sempre lembra: a aceitação dos arrastamentos. Como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? Forçoso é que seja posto no meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é necessário que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, preciso é que se ache em contato com gente dada à prática de roubar. Então, se nós, no passado, tínhamos uma tendência, estamos em prova, nós vamos ter que reencarnar onde possa haver uma analogia. Uma situação que você possa passar toda hora por aquela tentação, por aquele chamado. Qualquer que seja, aí vai lá no estudando a doutrina espírita, qualquer que seja o ambiente difícil da experiência no corpo físico, use as defesas do Evangelho na certeza de que a resistência do mal depende exclusivamente da convicção quanto ao bem. Busquei logo esse texto lá, porque se nós estamos aqui, estamos com uma escolha, e escolhemos ficar perto das pessoas de má vida, sem o Evangelho é muito difícil a gente vencer. Seguindo. Assim, se não houvesse na Terra gente de maus costumes, o espírito não encontraria aí meio apropriado ao sofrimento de certas provas? Aí o espírito diz assim: isso seria de lastimar-se?
é o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não penetra. Eis porque nesses mundos só há espíritos bons. Fazer que em breve o mesmo se dê na Terra. Então, essa pergunta de Kardec foi para que o plano espiritual mostrasse que nós, na Terra, temos todos esses males ainda em torno de nós. Nos mundos superiores, não tem mais. Então, se não tiver o mal, nós não seremos arrastados ao mal. Será fácil demais. Expiações e provas é para isso. A gente conviver com aquilo que mexe com as nossas más tendências. Nas provações, porque lhe cumpre passar para atingir a perfeição, tem o espírito sofrer tentações de todas as naturezas? A resposta tem que se achar em todas as circunstâncias que possam excitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade, etc. Certo que não, pois bem sabeis haver espírito de que o começo... Quer dizer, aí são duas perguntas, desculpem. Eu dividi a pergunta em duas. Desculpem. Nas provações que lhe cumpre passar para atingir a perfeição, tem o espírito sofrer tentações de todas as naturezas, tem que se achar em todas as circunstâncias que possam exercitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade? Então, a resposta é que não, pois bem sabeis que desde o começo toma um caminho que o exime de muitas provas. Então, os espíritos equilibrados, eles não se deixam levar pelas tentações. Então, ele não tem que passar por todas as tentações que lhe exercita o orgulho, a inveja e a avareza. Ele já superou isso. Vamos ver. Aquele, porém, que se deixa arrastar para o mau caminho, corre todos os perigos que o inçam. Pode o espírito, por exemplo, pedir a riqueza e ser-lhe esta concedida. E aí, então, diz, conforme o caráter do espírito que pede para ser rico, dependendo do caráter dele, ele pode se tornar avaro ou pródigo, egoísta ou generoso, e pode se lançar a todos os gozos da sensualidade, dos prazeres do mundo. Por isso que a riqueza é uma prova muito difícil, como nós vamos vendo adiante. Muitas provas são muito difíceis. A prova da beleza é muito difícil. A da pobreza, ela acaba se tornando mais fácil quando o espírito ele tem logo no começo a oportunidade de se evangelizar e compreender a necessidade das provas. Muitas vezes ele nem entra em contato com o evangelho na acepção da palavra, mas ele passa uma existência toda de renúncia e de abnegação, porque ele já vem com a ideia do evangelho na consciência. Então, ele suporta todas as situações e sempre dizendo, é a vontade de Deus. É o que Deus quer para mim. Eu procurei na pesquisa esses dias e vi várias situações de pessoas que vivem 30, 40, 50 anos em determinadas regiões do mundo inteiro, não fugindo da sociedade, mas numa vida de restrições, numa vida de simplicidade, onde eles têm condições de vida melhor do que quem está aqui e trabalha com salário, com tudo, porque eles têm uma lavoura fantástica, eles sabem como fazer tudo para sobreviver e vivem ainda no regime de troca. E são felizes. Quando são procurados para reportagem, eles dão um grande depoimento de felicidade, de alegria e de compreensão dos desígnios de Deus. Como pode o espírito, que em sua origem é simples e ignorante, carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha?
O grau de responsabilidade que o espírito tem em sua origem é proporcional à sua evolução. O espírito só pode escolher aquilo que ele pode suportar como prova ou expiação. No início, Deus sempre supre as necessidades do espírito. Então, ninguém fica desamparado, porque por mais que ele possa ser simples e ignorante, ele nunca vai ficar desamparado. Ele sempre vai saber resolver as coisas. Quando o espírito goza de livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá sempre exclusivamente da sua vontade, ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus. Claro, Deus sabe esperar e não expressa a expiação, não apressa a expiação. Então, olha bem. Quando o espírito goza de livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá sempre, exclusivamente da sua vontade, ou pode ser imposta como expiação. Deus sabe esperar. Como é que Deus fica esperando? Qual é a atitude de Deus? Deus fica vigiando a sua existência para quando você vai começar a sua expiação? Não é assim que Deus age. É tudo dentro do automatismo das leis divinas. Quando diz aqui o Espírito de Deus impõe certa existência, é porque está no curso do automatismo. O próprio Espírito sente a necessidade. E os espíritos que cuidam do nosso progresso, eles nos estimulam, nos preparam, nos acolhem e nos conduzem para as provas e expiações. Então, Deus pode impor certa existência a um espírito quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais benéfico, quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. Então, o automatismo da lei divina, ele engloba tudo isso. Você está no mundo espiritual, já passou um tempo enorme, você vai ser convocado a reencarnar. E esse processo de convocação, ele se dá independente da sua vontade, porque o espírito não pode ficar eternamente numa condição, numa zona inferior. A lei é de progresso. E Jesus deixou isso claro quando deu aquela frase: nenhuma das ovelhas que meu pai me confiou se perderá. Então, quando a gente estuda e vê que no mundo espiritual, nas zonas inferiores, nós temos multidões de espíritos alienados. Eu sempre me lembro daquela história, daquela passagem de Alfredo Ismalha, quando ele há séculos, há milênios, lá fala isso. Então, os espíritos estão lá hebetados como múmias, mas eles estão diariamente sendo preparados para saírem do estado que estão e reencarnarem. Quais as expiações e provas que eles vão passar? Cada um tem o curso da sua vida futura. O espírito faz a sua escolha logo depois da morte? Olha que pergunta importante. Não, muitos acreditam na eternidade das penas, que, como já se vos disse, é um castigo. Então, o espírito que não acredita na imortalidade, que não acredita no mundo espiritual, que não acredita na possibilidade de progredir, que é ateu, que tem todas está em todas essas situações, eles estão numa das piores provas. Acreditar na eternidade das penas é uma prova terrível. Na maioria das vezes, o espírito retorna ao mundo espiritual totalmente endividado perante as leis divinas. Sua escolha já está definida em virtude dos comprometimentos. Então, quando eu aqui estou agora, me cuidando do meu progresso espiritual, eu já estou fazendo minha escolha futura.
o que está se comprometendo já está fazendo a escolha futura. Então, ele vai desencarnar, vai viver o tempo que tiver que viver no mundo espiritual, e a escolha da próxima reencarnação já está feita, já está traçada para o futuro, para o futuro. Que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer. Ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Nós numeramos 3 coisas. Uns podem, portanto, impor a si mesmo uma vida de misérias e expiações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, bem como pelas paixões inferiores que uma ou outra desenvolve. Outros, finalmente, se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão que sustentar em contato com o vício. Lá no livro do André Luiz, se as dificuldades lhe atravessam o caminho, não imagine que a prova esteja errada. Nessa questão, quase sempre é você que está errado diante da prova. Então, as escolhas que o espírito faz estão sempre de acordo com a natureza das suas faltas. Nós vamos mostrar 3 casos de André Luiz no final, muito importantes. Havendo espírito que, por sua aprovação, escolhe o contato do vício, outro não haverá que o busque por simpatia, pelo desejo de viver em um meio conforme seus gostos, ou para poder entregar-se materialmente aos pendores materiais. Há, sem dúvida, existe, sim, sem dúvida, mas tão somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido. Então, o indivíduo que está com o senso moral desenvolvido, ele deseja reencarnar e viver no mundo dos vícios. A prova, no entanto, vem por si mesmo, e eles a sofrem mais demoradamente. Cedo ou tarde, compreende que a satisfação de suas paixões brutais lhes acarreta deploráveis consequências que eles sofrerão durante um tempo e que lhes parecerá eterno. E Deus os deixará nessa persuasão de que é eterno, até que se tornem conscientes da falta em que incorreram e peçam, por impulso próprio, que lhes seja concedido resgatá-la, mediante proveitosas provações. Então, vocês vejam que essa sequência de perguntas de Kardec, extremamente encadeadas e doutrinariamente superpostas, elas trazem uma visão muito clara dessa questão do nosso retorno ao mundo material. Aí ele pergunta assim: não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Pode parecer a vós, ao espírito não. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda a ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Eu adiantei aqui o caso de um espírito do livro Missionário da Luz, do espírito chamado Anacleta. Anacleta, André Luiz está visitando lá o Ministério do Auxílio, acompanhando Alexandre. O Alexandre o coloca em contato com o Manassés e pede ao Manassés que mostre para ele o setor lá do auxílio, onde são preparadas as maquetes lá da reencarnação. Ele então vai. Ele chega lá e daí a pouco aparece um personagem, um espírito muito bonito, num porte assim belíssimo, chamado Anacleta. Anacleta, ela estava há 30 anos no mundo espiritual, trabalhando para poder retornar ao mundo físico e trazer 4 filhos que ela deixou se perder porque foi uma má orientadora. Ela tinha uma vida muito boa, o marido, um homem empresário, muito trabalhador, muito correto em todos os aspectos,
e um bom educador. Só que ela era a antítese da educação do que o marido queria. O marido queria que os filhos tivessem uma boa educação e ela foi uma pessoa que levou os filhos todos a um comportamento equivocado e todos desencarnaram antes da hora. Então ela chega lá no departamento e pergunta: eu gostaria de mudar o meu projeto, orientado pelos mentores espirituais que me advertiram que eu não devo retornar ao mundo físico com as possibilidades de falir de novo, com a beleza física que eu tinha antes. Então, eu venho pedir que vocês retifiquem o meu projeto. Eu gostaria que vocês verificassem o meu sistema endocrínico. E ali ela foi e pediu que eles alterassem lá o sistema endócrino dela para que ela não tivesse aqui a prova da beleza e pudesse cumprir uma missão completamente. Os 4 filhos viriam reencarnar e 2 dos filhos seriam paralíticos, um filho seria débil mental e uma filha que seria a ajuda dela na viuvez, porque ela iria ficar viúva num certo tempo, seria a ajuda dela, mas também com prementes necessidade de retificação. Portanto, os 4 filhos seriam problemáticos. E ela ficaria viúva. E teria lá os problemas de saúde que ela estava pedindo para que o Manassés e o grupo lá manipulassem no projeto de reencarnação dela o que precisava para ela não falir. Então, diz aí, cara, disseram os espíritos, pode parecer os avós, o espírito não. O espírito, quando ele está lá do outro lado e analisa a falha dele, portanto, ele vai verificar por onde foi que ele faliu, ele quer o quê? Ele quer ter uma reencarnação proveitosa. E aí essas escolhas são feitas lá para aqueles que têm o merecimento. Ela trabalhou 30 anos para poder escolher vir com os 4 filhos e ser vencedora na reencarnação. Pode o espírito proceder à escolha de suas provas enquanto encarnado? Então, a gente vai voltar ao que já falou em alguns capítulos, algumas questões para trás aí. Pode o espírito proceder à escolha de suas provas enquanto encarnado? O desejo que então alimenta pode influir na escolha que vem a fazer, dependendo isso da intenção que o anima. Dá-se, porém, que, como espírito livre, muitas vezes vê as coisas de modo diferente. O espírito, por si só, é quem faz a escolha. Entretanto, ainda uma vez o dizemos, possível lhe é fazê-la mesmo na vida material, porque há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria que lhe serve de habitação. Então, é sempre o espírito quem escolhe. Ele pode escolher enquanto ainda está encarnado, e ainda ele tem a vantagem de que ele sai em desdobramento, sempre, todas as noites, na hora do sono, revendo sua reencarnação, como vai indo, e planejando o futuro. Só que tem alguns fatores que podem atrapalhar isso. Tem alguns fatores. Lá adiante, Kardec faz uma questão onde o plano espiritual vai dizer que tem um fator muito sério que interfere, como nós vamos ver daqui a pouco. Não é de certo como expiação ou como prova que muita gente deseja as grandezas e as riquezas? Será? Eles indubitavelmente não. A matéria deseja essa grandeza para gozá-la. O espírito para conhecer-lhe as vicissitudes. A Anacleta é um caso. Talvez todos nós tenhamos, antes de reencarnar, pensado nisso. Pensado em vir passar por certas vicissitudes para evoluirmos. Não viemos para gozar a vida. Tanto é que nós estamos numa vida de um certo aproveitamento.
Se no passado aproveitamos pouco nessa encarnação, hoje nós estamos conscientes que precisamos aproveitar mais a reencarnação. Mas nós já podemos estar escolhendo nossa próxima reencarnação. É isso que eu quero dar ênfase nesse ponto. Até que chegue o estado de pureza perfeita, tem um espírito de passar constantemente por provas? Sim, mas que não são como o entendeis. Chamais de provas as tribulações materiais. Ora, havendo elevado a um certo grau, o espírito, embora não seja ainda perfeito, já não tem que sofrê-las. Continua, porém, sujeito a deveres nada penosos, cuja satisfação lhe auxilia o aperfeiçoamento, mesmo que consistam apenas em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. Então, muitas pessoas estão na Terra e não precisam passar pelas tentações que nós vimos há pouco, pelo orgulho, pela vaidade, por todos aqueles fatores mais pesados. Está aqui passando por provas mais brandas, com a função de ajudar, de educar, tolerando, amparar, compreendendo, fazer o bem, amando e não reclamando. Porque a maioria das pessoas estão pensando que estão fazendo bem, mas, na verdade, estão fazendo um bem restrito por conta das queixas, das lamúrias, das reclamações. Como dizia um amigo nosso, dos murmúrios, das queixas, das reclamações e das lamentações. Pode o espírito enganar-se quanto à eficácia da prova que escolheu? Pode escolher uma que seja acima de suas forças e sucumbir. Pode também escolher alguma que nada lhe aproveite, como sucederá se buscar vida ociosa e inútil. Mas então, voltando ao mundo dos espíritos, verifica que nada ganhou e pede outra que lhe faculte recuperar o tempo perdido. Sendo que, para voltar, há um espaço, há um tempo no mundo espiritual onde o espírito tem que esperar com sofrimento. Não é só chegar lá e dizer, eu fali, eu quero voltar. O desperdício de uma reencarnação, embora haja o arrependimento lá do outro lado, não dá a você o direito de reencarnar logo só porque se arrependeu. Tem todo um processo para se cumprir. Aqui se devem atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sentem de seguir uma carreira, de preferência a outra. Aí ele responde para Kardec, parece-me que vós mesmo podeis responder essa pergunta. Pois não é isso a consequência de tudo o que dissemos sobre a escolha das provas e sobre o progresso efetuado em existência anterior? Estudando na erraticidade as diversas condições em que poderá progredir, como pensa o espírito consegui-lo nascendo, por exemplo, entre canibais? Entre canibais não nascem espíritos já adiantados, mas espíritos de natureza daqueles dos canibais ou que lhes são ainda inferiores. Então, no nosso processo evolutivo, nós só reencarnamos em certos lugares em missões que nós podemos vencer, que nós podemos superar. Então, nós não reencarnamos entre canibais. O espírito, eu só tirei dali o vermelho e o azul. O espírito só gradativamente avança. Não lhe é dado transpor de um salto à distância que a civilização separa a barbárie, e é esta uma das razões que nos mostram ser necessária a reencarnação, que verdadeiramente corresponde à justiça de Deus. Então, os espíritos que estão lá como canibais, eles dificilmente vêm reencarnar direto aqui na civilização.
E da civilização, não há esse retorno para lá, a não ser uma missão onde o espírito tenha capacidade de vencer, de superar e não fracassar. Poderá dar-se que os espíritos vindos de um mundo inferior à Terra, ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, nasçam no seio de povos civilizados? Pode. Alguns há que se extraviam por querer subir muito alto, mas nesse caso ficam deslocados do meio em que nasceram, por estarem seus costumes e instintos em conflito com os dos outros homens. Tais seres nos oferecem o triste espetáculo da ferocidade dentro da civilização. Voltando para o meio dos canibais, não sofrem uma degradação, apenas volvem ao lugar que lhes é próprio e, com isso, talvez até ganhem. A73, 273. Será possível que um homem de raça civilizada reencarne por expiação numa raça de selvagens? Mas depende do gênero da expiação. Então, nós temos na literatura espírita casos de espíritos que reencarnaram em lugares onde puderam fazer alguma coisa para alavancar aquele grupo que estava atrasado no processo de crescimento espiritual. E quando ele não é um missionário, aí vai depender do gênero de expiação que ele tem que passar. Então, aqui ele numerou 3 fatos, e depois eu tirei 11 itens de um capítulo do livro Religião dos Espíritos, para fazer uma síntese desse assunto, para a gente entender direitinho como é que é a questão. Você pode escolher a sua prova, expiação. Você tem o direito, dependendo dos seus méritos, dos seus deméritos. Você tem o livre-arbítrio para escolher. E o tempo que você quer escolher. Como nós vimos lá atrás, Deus não apressa a expiação. Ele não fica cobrando, eu quero que você vá, porque não é assim que a lei divina funciona. Há sempre no mundo espiritual aqueles que estão intercedendo pelos outros. Muitas vezes nem ocorre despertamento do que precisa reencarnar. Aí vem a reencarnação compulsória. Vamos ler aqui. Um senhor que tenha sido de grande crueldade para os seus escravos poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu a seus semelhantes. Um que, em certa época, exerceu o mando pode, em nova existência, ter que obedecer aos que se curvaram ante sua vontade. Seria isso uma expiação, se ele abusou de seu poder, e Deus poderia impô-la a ele. Também um espírito bom pode querer encarnar no seio de povos selvagens, ocupando posição influente para fazer progredir. Em tal caso, desempenha uma missão. Nós podemos também considerar aqui, nesse aspecto, que alguns espíritos reencarnam na civilização, se preparam e depois vão para lugares onde eles podem alavancar o progresso. Nós podemos ver pessoas que vieram para a cidade, se prepararam na medida que era necessário e retornaram para lugares do país ou do planeta para fazerem com que no local houvesse progresso. Qual foi a vida de Albert Schweitzer? Ele era um homem da alta sociedade da Europa, e num dado momento ele despertou, lendo uma revista, quando foi visitar um pastor amigo. Enquanto o pastor fazia o atendimento fraterno daquele amigo que estava no seu consultório, ele vê uma revista sobre a mesa com um chamado, dizendo: Jesus precisa de você. E na capa tinha uma pessoa com o estigma da hanseníase. Ele viu aquilo, ficou impressionadíssimo e
pegou a revista e ficou lendo a revista. Quando ele saiu dali, ele nunca mais foi o mesmo. Ele foi estudar medicina, estudou medicina, se especializou em medicina que cuidaria, né, tropical, e a esposa fez enfermagem e foi para o centro da África cuidar dos leprosos. E levou a vida inteira lá. Ele hoje é um benfeitor da equipe de Joana de Ângeles. Ele muitas vezes já foi visto trabalhando na Mansão do Caminho e nas equipes de espíritos, como nós vemos nas equipes dos livros que Manuel Filomeno de Miranda escreve. No Rumo do Mundo de Regeneração, formando equipes, ele não aparece ali, mas ele faz parte de equipes da Falange da Joana de Ângeles. Para resumir o assunto, nós então buscamos lá esses itens aqui que vão nos dar essa clareza aqui. Emmanuel fala assim, é assim que cientistas famosos, a emergirem da crueldade, rogam encarceramento na idiotia, pedem para reencarnar como idiotas. Políticos hábeis que abusaram das coletividades a que deviam proteção e defesa suplicam inibições cerebrais que os recolhem a precioso ostracismo. Administradores dos bens públicos que não hesitaram em esvaziar os cofres do povo a favor da economia particular solicitam raciocínio obtuso que lhes entrave a sagacidade para o furto aparentemente ilegal. Criminosos que brandiram as armas contra os semelhantes requisitam braços mutilados, assinalando aflitivas sentenças contra si mesmos. Suicidas que menosprezaram as concessões do Senhor, atendendo a deploráveis caprichos, recorrem a organismos quebrados ou violentados no berço para repararem as faltas cometidas contra si mesmos. Tribunos da desordem pedem os embaraços da gaguez. Artistas que se aviltaram arrastando emoções alheias às monstruosidades da sombra invocam a intenção da cegueira física. Caluniadores eminentes que não vacilaram no insulto ao próximo requerem o martírio silencioso dos surdos mudos. Desportistas eméritos e bailarinos de prol que envileceram os dons recebidos da natureza exoram nervos doentes e glândulas deficitárias para os segregarem à distância de novas quedas morais. Traidores que expuseram corações respeitáveis no pelourinho da injúria, demandam a própria detenção no cárcere dos paralíticos. Mulheres que desertaram da excelsa missão feminina, a se prostituírem na preguiça e na delinquência, solicitam moléstias ocultas que lhes impeçam a expansão do sentimento enfermiço, e expoentes da beleza e da graça que corrompam a perfeição corpórea, convertendo em motivo para transgressões lamentáveis, requestam longos estágios em quadros penfigosos que lhes desfigurem a forma, de forma a exprimirem as chagas da presença inquietante, as culpas ominosas que lhe agoniam os pensamentos. Então, o espírito, quando chega ao termo que a providência lhe assinalou a vida na erraticidade, ele próprio escolhe as provas a que deseja submeter-se para apressar o seu adiantamento. Isto é, escolhe o gênero de existência que acredita ser o mais próprio a lhe fornecer os meios de adiantar-se. E tais provas estão sempre em relação com as faltas que lhe cumpre espiar. Se delas triunfa, eleva-se. Se sucumbe, tem de recomeçar.
Mas, para finalizar, o espírito goza sempre do livre-arbítrio, em virtude dessa liberdade é que escolhe, quando desencarnado, as provas da vida corporal, e que, quando encarnado, decide fazer ou não fazer certas coisas, procedendo à escolha entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio seria reduzi-lo à condição de máquina. Esse resumo é longo, eu peguei apenas esse pequeno trecho para ir até o nosso capítulo seguinte, que fala das relações no mundo dos espíritos. Eu espero que eu tenha conseguido fazer uma síntese para deixar claro o assunto de hoje, que é a escolha das provas pelo espírito, que ocorre em várias situações, não só quando ele está no mundo espiritual, mas que ela já pode estar sendo elaborada e escolhida agora por cada um de nós. Muito obrigado. Nós agradecemos ao João Luiz pela aula de hoje e abrimos agora os microfones para quem não conseguiu digitar as perguntas no chat e poderem apresentar as perguntas aqui. Alessandra, a tarefa está com você. Boa noite a todos. Até agora não tem perguntas no chat, não. Não sei se o pessoal está digitando agora, mas até o momento... No livro Missionário da Luz, o André Luiz, visitando lá o Ministério do Auxílio, ele se depara com 3 casos, que eu citei um, vou citar, enquanto isso, a história do Silvério. O Silvério, ele foi um espírito que ficou 100 anos no mundo espiritual, esperando para reencarnar. E ele, então, ele prepara-se para voltar e ele pede para reencarnar com um defeito na perna. Você vê, o espírito passa 100 anos e vai se preparar para trabalhar. E ele vai ter que ter muito mérito, muitos bônus para poder pedir alguma coisa, para ter o direito de pedir alguma coisa. Não é o Silvério. Esse que passa 100 anos é o amigo do Manassés. O amigo do Manassés, eu inverti aqui os nomes dos personagens. O amigo desse Manassés, que é o guia espiritual, o orientador espiritual do André Luiz, ele fica 100 anos no mundo espiritual. Ele, quando encarnado, esfaqueou uma pessoa e assassinou a pessoa, atravessando-lhe a barriga com a faca. Depois de 100 anos, ele retorna para reencarnar. Esses 100 anos ele passou no mundo espiritual, sofrendo, se recuperou, ganhou o direito de escolher a reencarnação. E ao invés dele ir para um local onde alguém pudesse assassiná-lo com uma facada na barriga, ele reencarnaria com a possibilidade de ter graves problemas de úlceras no intestino. Então, o André Luiz pergunta ao Manassés como seria a prova dele. O Manassés explica assim, ele já apresenta, já aqui no modelo que nós estamos elaborando para ele, alguns pontos escuros que descem desde o colo ascendente até a alça sigmoide, no intestino. André Luiz observa e vê que tinha vários pontos escuros. Ele disse assim, pois bem,
ele terá uma úlcera muito importante que vai eclodir quando ele alcançar a maioridade. E dali, durante toda a vida dele, ele vai sofrer amargamente essa úlcera e não vai ter remédio que vai curá-la. Porque é expiação, prova e expiação. Para que ele pudesse se manter ali sempre lembrando que tinha uma enfermidade e que aquilo era um resgate. Percebam bem que a úlcera iria aparecer quando ele ganhasse a maioridade. Não foi logo assim que ele nasceu. Ele ia reencarnar com aquelas manchas no perispírito que iriam se transformar em doença na data certa, no prazo certo. A história da Anacleta, que nós contamos, ela reencarnaria tendo 4 filhos. Num dado momento da vida dela, ela ficaria viúva. Aí começaria o sofrimento dela. Por quê? Porque ela não valorizou o marido que teve, o homem probo, trabalhador, honesto, e que tinha um perfil de educador. Tudo que ele ensinava de certo, ela deturpava com excesso de carinho, com excessos que os filhos não podiam ter, pois foi justamente por isso que eles se desviaram. Aqui ele diz assim que ela tinha um afeto, ela dedicava um afeto viciado, com uma meiguice desregrada, com uma energia nada construtiva, enquanto o marido tinha uma energia construtiva. Ela ficaria viúva num dado momento, quando começaria verdadeiramente o grande sofrimento dela. E, além da viuvez, ali eclodiria também a enfermidade no sistema endocrínico. As nossas provas e as nossas expiações, elas são planejadas e elas eclodem sempre num momento equivalente ao que nós fizemos no passado. Se nós, ao chegarmos aqui, tivermos acesso a tudo aquilo que edifica o espírito, tomarmos o caminho melhor possível, conscientemente, e seguirmos a linha reta, ou a menos curva possível, essas doenças, esses problemas todos, eles são amenizados. A úlcera estava marcada lá na maquete de nosso lar. O problema da tireoide, das glândulas da Anacleta estavam registrados. A perna defeituosa do Silvério, que esse o Silvério, ele trabalhou 15 anos, eu inverti aqui, 15 anos na atividade de auxílio, ele poderia reencarnar já com defeito, aqui não citam, mas ele teria uma deficiência que marcaria a vida dele e que iriam causar limitações para ele. Aí cai naquela história que o Emmanuel citou, aqueles 11 casos. Se ele foi um desportista, ele vai reencarnar com um pé defeituoso, vai ter que passar para aquela turma que faz esporte com deficiência física. São das Paralimpíadas. Mas ele vai sempre se sentir um constrangido. E se ele vive isso, se nós vivemos esses constrangimentos com fidelidade ao programa reencarnatório, nós vamos bem. Mas o Silvério, quando ele faz a programação para reencarnar, ele recebe uma advertência. O Manassés disse assim: você terá 70 anos de existência.
Não me volte aqui antes dos 70 anos, disse o mentor. Volte como um completista. Portanto, cumpra todo o período que você tem que fazer de 70 anos. Para isso, você tem que conduzir-se na vida, uma vida regrada, cuidando-se, cuidando da saúde, tomando todos os cuidados que uma vida, que uma reencarnação requer. E aí André Luiz questiona e pergunta: o que é um completista? Então, um completista é aquele que cumpre todas as metas. É importante isso. Todos vocês podem ser completistas. É o título que designa os raros irmãos que aproveitaram todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhes oferecia. Em geral, quase todos nós, em regressando à esfera carnal, perdemos oportunidade muito importante no desperdício das forças fisiológicas. Perambulamos por lá fazendo alguma coisa de útil para nós e para outro, mas, por vezes, desprezamos 50%, 60%, 70% e, frequentemente, até mais de nossas possibilidades. Em muitas ocasiões, prevalece ainda contra nós a agravante de termos movimentado as energias sagradas da vida em atividades inferiores que degradam a inteligência e embrutecem o coração. Pode perguntar. Então, temos duas perguntas no chat. A primeira é da Débora Paiva. Ela disse: eu tenho uma dúvida em relação à prova. Passar pela prova do mal que causou na reencarnação anterior, isso não geraria um novo débito? Nesse caso, seria para quem fez ele passar pelo que ele pediu. Você falhou aí a Tá, fala. vou repetir. Você teve uma falha. Eu entendi, mas repete, por favor. Tá, então. A dúvida é o seguinte, no caso em relação à prova, a questão de passar pela prova do mal que causou numa reencarnação anterior. Isso não geraria um novo débito? No caso, esse novo débito, para quem fez essa pessoa passar pela prova que ele pediu? Não é para causar novo débito. É para você provar que não erra mais naquilo que você errou. É a questão do instrumento que ela está querendo saber. Hein? Sim, é. É a questão do instrumento. Né? O escândalo é necessário, mas ai de quem provoca o escândalo. É aquela dúvida de sempre do estudante. Né? Vamos lá. Existem provas e expiações. Se você cometeu uma falha que gera uma necessidade expiatória, você reencarna e sofre as consequências. Paga as dívidas. Se você não consegue pagar, você fica com o resto de dívidas. Nem toda expiação você paga, nem todo débito Ela você quer paga. saber, João, se alguém for o instrumento, a dívida vai ser de quem foi o instrumento do mal. Não necessariamente alguém vai causar para você, né? Bom. Você tá lê saber? No chat a questão dela, fica mais fácil de entender, então, se você próprio ler. Mas deixa eu concluir esse raciocínio, que facilita muitas pessoas. Prova é uma coisa, expiação é outra. Expiação é promissória que você tem que pagar. Se você comprou e não tem dinheiro para pagar, você fica devendo. Se você reencarnou e não pagou tudo, está devendo. Reencarna de novo e paga. Quitou, voltou para o mundo espiritual, você tem que voltar e provar que aquele tipo de falta, dentro das generalidades que você vai escolher, você não vai errar mais. Então, você reencarna, não é para sofrer, é para não errar. Para viver no meio e não errar. Agora,
Para que eu possa passar pela minha expiação ou pela minha prova, o ideal é que não tenha que ter nenhum instrumento para eu passar. Então, eu vou conviver e vou me livrar daquilo tudo de ruim naquela convivência. Mas se vier alguém e me fizer sofrer aquilo que eu tiver que sofrer, aquele que me faz sofrer fica em débito. Mas aí já é uma atitude do outro. Não tem nada a ver com a sua reencarnação. Se ele veio, te empurrou, você caiu do barranco, ele se endividou, você quitou. Vou citar um caso. Existe um mentor espiritual que trabalha conosco na nossa instituição, que se chama lembrando dele. Emile Destouches. Emile Destouches, em 1980, quando o Divaldo, 1987, quando o Divaldo veio fazer uma palestra na Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Eu era o presidente. Quando terminou, ele foi fazer um lanche conosco e durante o lanche, o Divaldo disse que o doutor Bezerra de Menezes, durante o momento lá, o doutor Bezerra de Menezes deu uma mensagem. O Divaldo disse que durante a mensagem do doutor Bezerra, ele era o instrumento para que a mensagem acontecesse, mas, ao mesmo tempo, ele conversava com o nosso mentor, Destouches. Ele disse assim, o Destouches disse assim, eu fui sacerdote, vivi em Campos durante toda a minha vida e lá eu desencarnei. Eu desencarnei sem que ninguém precisasse se tornar um instrumento para que eu pagasse um resto de dívida que eu tinha da época da Inquisição, numa das minhas reencarnações que eu fui inquisidor. Então, ele desencarnou por queimaduras. Ele era padre, fumava um cigarrinho de palha, foi dormir, o cigarrinho caiu, pegou fogo no colchão de crina e ele teve várias queimaduras, se internou no hospital dos ferroviários de Campos e desencarnou no hospital. Ele relata que, para ele se libertar do resto que sobrava do passado dele, ele não precisou de ninguém botar fogo no colchão. O próprio cigarrinho de palha dele caiu ali e pegou fogo. Entendeu agora? Então, não precisa ninguém te empurrar no barranco. Você passará por todas as vicissitudes na vida de relação. E ai daquele que serve de instrumento para o seu resgate. Foi bom assim? Pode perguntar mais. Segunda pergunta é do Adriano. Ele pergunta o seguinte: como identificar se estamos seguindo positivamente na encarnação? Usando o quê? O seu discernimento. Você conhece as leis de Deus que estão gravadas na sua consciência. Se você todos os dias fizer o que Santo Agostinho recomenda, na questão 919, é? 919. Do Livro dos Espíritos, você todas as noites você vai avaliar se você fez todo o bem que podia, se você errou em alguma coisa. Se você não tiver assim, o hábito de avaliar a sua vida, você não sabe se você está se conduzindo bem. Tem gente que passa longe de pensar nessas coisas. Ela está fazendo tudo errado e está achando que está fazendo certo. Para você poder saber se está na linha reta, você tem que estudar no Evangelho, trabalhar-se intimamente, trabalhar o seu autodescobrimento e fazer o seu autoaperfeiçoamento, que Joana de Ângeles ensina de uma forma maravilhosa na série psicológica e Emmanuel nas suas obras, e a codificação ensina, e Jesus deixou o grande legado. Então, você mesmo tem que avaliar. Só nós
podemos avaliar se nós estamos na senda correta. Porque você é que pode saber o que você pensa e o que você faz. Seus pensamentos, seus atos, só você pode avaliar. Mas se você avaliando acha que está 100% correto, mesmo fazendo mal, você está na senda do mal. Entendeu? Terceira pergunta é a da Janaína. Quando que acontecem as reencarnações compulsórias? Quando você não tem a capacidade de usar o livre-arbítrio e, às vezes, nem está querendo usar. Às vezes você tem a capacidade, mas não está. Vamos ao recente livro que nós estudamos. Quantos espíritos poderiam reencarnar naquela chamada do Eurípides Barçanufo, no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, se atendessem ao apelo? Muitos atenderam. Os que não atenderam foram fatiados lá e levados para o mundo primitivo. Todos vão ter lá reencarnações compulsórias. Mas não precisa ir para lá. No livro Nosso Lar, o pai de André Luiz estava nos lugares do umbral profundo, ser viciado por 3 entidades que ele desencaminhou. Nesse mesmo capítulo 12 do livro Missionário da Luz, quando Alexandre falava sobre a preparação das reencarnações, ele se lembrou da reencarnação do pai dele. E logo, logo, Alexandre falou assim, vamos mudar de assunto, que seria para ele umas lembranças que ele não queria ter. O pai de André Luiz reencarnou sem que a gente tenha notícia de que ele tenha feito um estágio no mundo espiritual. A mãe de André Luiz, muito mais evoluída, preparou uma reencarnação e o trouxe. Preparou a reencarnação dele e reencarnou em seguida, sem que ele tivesse escolhido reencarnar. Então, foi compulsória. E ela veio numa reencarnação de renúncia e abnegação para se reencontrar de novo com ele e para receber as 3 meninas como filhas. Então, esse é um caso típico de reencarnação compulsória. E assim existem muitas reencarnações compulsórias. O espírito não pode ficar escolhendo, não, ele tem que vir. Por que acontecem muitas reencarnações compulsórias assim? Por causa dos grandes amores que estão no mundo espiritual e que estão trabalhando para ter o direito de ajudar aqueles que precisam. A nossa Anacleta vai receber 4 crianças, que são 4 espíritos que estão em situação grave e que serão compulsórios. 2 virão, reencarnarão. Deixa eu rever. 2 vão reencarnar paralíticos. Quem é que escolhe assim com facilidade? Um débil mental. E a jovem que não fala, mas vai reencarnar cheia de deficiência. Então, isso aí, o preparo para essa reencarnação é um passe, uma melhora no campo vibracional e, no tempo certo, uma aproximação, talvez. Agora, a gente não pode dizer se vai ser assim de verdade, mas que existem aquelas reencarnações que o indivíduo vem e ele passa por um momento muito mínimo assim de acordar e depois é ligado no processo reencarnatório sem muita escolha. João, nós estamos no limite do encerramento. Você quer concluir para a gente poder fazer a oração? Não, eu já falei muito, já concluí. Eu peguei então vamos orar. Esses exemplos, eles dão um bom desfecho ao assunto. Fica mais claro, tá bom? Foi muito bom. Vamos orar para o encerramento. Jesus, mestre querido,
Nós te agradecemos pela oportunidade e agradecemos a presença dos benfeitores espirituais com os quais sintonizamos e que tornaram muito mais fáceis, compreensíveis as lições desta noite. Permita que possamos encerrar aqui a nossa tarefa, mas manter os nossos pensamentos elevados ao alto, para que na oportunidade do desdobramento do sono, possamos nos reunir mais uma vez para ampliar os nossos estudos e as nossas possibilidades de serviço no bem. Despede-nos agora, mestre querido, e fica conosco